E é desta mesma análise que vamos partir. E a verdade é que, se pensarmos no que é o ciclo de vida do imóvel, percebemos que são vários os momentos que se cruzam com a possível intervenção de um solicitador ou de um agente de execução. Profissionais que, por isso, têm de saber cruzar a sua missão com a permanente atualização. E para nos falar sobre tudo isto, vamos chamar a palco Beatriz Ferraz, solicitadora, e João Magalhães, agente de execução, e vamos, lá está, avaliar estes alicerces a partir dos olhares dos solicitadores e dos agentes de execução. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos os colegas. Com o aumento dos valores na construção e no mercado imobiliário, conjugados com a falta de cumprimento dos prazos na licença urbanística, os cidadãos têm vindo a procurar imóveis através da plataforma Leilões com o claro objetivo de investir as suas poupanças ou encontrar um bom negócio. O cidadão que efetuou a licitação mais elevada pode recorrer a crédito no processo executivo? Bom dia. Por regra, não. Por regra, está impedido por uma série de fatores. Começar logo pela incompatibilidade entre o regime imposto pelos bancos para a concessão de crédito e o regime imposto pela lei na tramitação da ação executiva, sobretudo no que diz respeito a esta modalidade da venda, a venda em leilões. Seguidamente, a venda em leilões torna-se um negócio interessante por causa do valor que é atribuído aos leilões nos termos da lei. Neste caso, 85% do valor patrimonial ou então de uma avaliação. E aqui, na avaliação, a efetuar em nível de timing pela banca, teria que ser efetuada durante o período de vigência do anúncio do leilão. Ou seja, teria de ser a banca a adaptar-se. Depois, um outro obstáculo que assim ressalta de repente é a necessidade no processo de financiamento da banca impor um limite ao licitador, neste caso ao cidadão interessado naquele imóvel, impor um limite, sendo que, ultrapassando esse limite, seria da sua responsabilidade e o banco só cobre até ali, porque dada a própria natureza do leilão, que nunca sabemos qual vai ser o lance que vai ganhar. E claro, tudo isto depois com os custos do processo para o banco, por parte do cidadão. Seguido, os prazos. Os prazos que a banca necessita para a concessão de crédito tem os seus timings, avaliação de risco, etc. Como confesso que não conheço a fundo, com o regime legal, uma vez mais, imposto para a venda em leilão. E aqui, no que toca a esta parte aqui assim da venda e dos prazos impostos pela lei na venda executiva, até que haja transmissão de propriedade, pode acontecer aqui uma série de incidentes, mesmo após ter ganho o leilão. Aliás, mas o cliente é advertido disso logo quando se registra na plataforma. Todo este processo de obtenção de financiamento junto da banca implica custos para o cidadão junto da banca, sobretudo. E então, o que é que pode acontecer? A título de exemplo, vamos supor, houve a cerimónia de encerramento, é notificada às partes, vai haver um prazo em que as partes vão se pronunciar. Podem ser deduzidos incidentes, podem ser exercidos aqui nesta fase direitos de preferência, remissão, por exemplo, e a acontecer
vai inviabilizar a venda e, consequentemente, todo o processo que ficou para trás a custo do cidadão, cliente do banco. Depois, obriga, claro, ao depósito da totalidade do preço uma vez solicitado e quando do depósito do preço, obrigações fiscais, então aí podemos, é sinal que está a luz verde, podemos fazer a transmissão de propriedade. No entanto, caso se frustre, há aqui o fator dos custos e da exigência da banca com os seus timings próprios. Por fim, há o problema do registro. A transmissão da propriedade do imóvel dá-se com a emissão do título de transmissão de propriedade, que, logo de seguida, o agente de execução procede ao registro da aquisição, com base neste título, junto da Conservatória do Registro Predial. Ora, qual é, por regra, a garantia da banca para o mútuo? A hipoteca. Teria que ser previsto um mecanismo para que, quando do registro da aquisição, fosse registada a garantia do banco no mesmo momento. Soluções. Adaptar o processo de concessão de crédito à plataforma e-leilões, o que iria obrigar a alterações legislativas, o que, consequentemente, só poderia ser feito através de trabalhos conjuntos entre a OSAI, enquanto entidade administradora da plataforma e-leilões, a banca, enquanto interessada, também no processo, e a tutela, que é quem manda. E a colega? Sabe de que forma um solicitador poderá auxiliar um cidadão no decorrer do leilão? Sim. Numa fase inicial, poderemos ter de efetuar o reconhecimento das assinaturas para o processo de credenciação na plataforma ou até mesmo efetuar a sua representação e licitar em seu nome, sempre ouvindo o cliente, claro. Posteriormente, iria recomendar ao cliente que nós poderíamos verificar se as construções existentes no imóvel se encontravam licenciadas e começava por recorrer ao arquivo municipal do município onde se situava o imóvel que estava em leilão, para verificar se as construções se estavam licenciadas, se careciam de licenciamento ou estavam dispensadas de licenciamento. E neste sentido, caso o imóvel não tivesse licenciamento, alertá-lo que futuramente teria esses custos com o processo urbanístico e, portanto, junto ao arquiteto e engenheiros. Que conselhos devo dar ao meu cliente caso ele pretenda avançar com a licitação? Bom, quando o seu cliente se interessa por um anúncio que consta do e-leilões, houve todo um trabalho prévio que não está ali espelhado, mas que não se vê, levado a cabo pelo agente de execução e que inicia-se desde logo com a deslocação do agente de execução ao imóvel, sobretudo para saber o que é que está a vender, não é? Para ver in loco, que é fundamental. Constitui um fiel depositário para que garanta que o seu cliente possa visitar, pode e deve visitar, para também ele saber aquilo exatamente que está a comprar. Efetua o registro fotográfico possível para colocar na plataforma, para que a pessoa veja o bem, e digo possível porque pelo respeito também da intimidade e reserva da privacidade de quem habita naquele local. Temos esse cuidado, todavia, como humanos que somos, às vezes falhamos em alguma fotografia ou outra, temos a administração da plataforma que também nos alerta. Atenção, esta fotografia não está bem. E nós, antes do leilão ser posto em ativo, eles corrigem-nos. Reunimos toda a documentação, sobretudo a descrição predial e a caderneta predial, e quando vamos ao local, detectamos outros fatos que possam
influenciar no negócio. Por exemplo, a existência de um arrendamento não declarado, por exemplo, damos nota disso, isso fica a constar. Factos que nós tomamos conhecimento quando lá vamos. Posto isto, tal leilão, se o cliente está interessado, a colega analisa aquilo que eu lhe dei, verifica, e que eu lhe dei, passa a expressão, aquilo que consta da plataforma, verifica e ajuda o seu cliente na tomada de decisão, até para evitar futuros vícios de formação do negócio. E é justamente uma das vantagens, a assessoria do cidadão pelo solicitador nesta modalidade de venda específica. Depois, também uma parte importante do solicitador é a assessoria no que toca ao cumprimento de obrigações fiscais e a verificação das suas isenções. Também é uma parte muito importante depois, que, embora já não seja connosco, mas muito importante da vossa parte, nossa, para que seja dito ao cliente. Por fim, é importante também descansar, passa a expressão, o cliente quanto à tomada de posse efetiva do imóvel, após a sua aquisição. Pois, esta poderá requerer no próprio processo, que seja, no caso de não haver uma entrega voluntária, requer no próprio processo que lhe seja entregue o imóvel. Então, uma vez mais, o agente de execução coercivamente efetua a entrega nos termos da lei. E agora, mudando de assunto, passando ao arrendamento, no âmbito do arrendamento habitacional, o que aconselharia à colega na realização destes contratos numa perspectiva preventiva a fim de evitar possíveis incumprimentos? E, no caso de se verificarem estes incumprimentos, quais os procedimentos a tomar? Eu considero que clareza e transparência são, sem dúvida, palavras-chave num contrato de arrendamento. Uma boa relação com o senhorio, do início ao final do contrato. E por falar em clareza, temos de assegurar que as cláusulas contratuais protegem o cliente, estão bem claras, seja enquanto arrendatário, seja enquanto senhorio. Se o nosso cliente fosse o senhorio, a minha recomendação seria efetuar um auto de constatação, caso o imóvel acompanhe bens móveis, para que se certifique que, no caso de existir algum litígio durante o contrato, ou chegando já ao seu termo, que os bens móveis estavam em perfeitas condições e que existiam no local a quando do início do contrato. Depois, verificarmos se há a existência de um certificado energético, uma licença de utilização, a certidão permanente e a caderneta predial, porque tem de existir condições de habitabilidade. É também importante alertar os clientes para a possibilidade de se constituir um fiador no contrato, caso haja incumprimento de pagamento de rendas, e ainda proceder à liquidação do imposto devido a quando da comunicação do contrato no Portal das Finanças. Nesta matéria, acha que as recentes alterações legislativas do NRAU, a criação do BAS na tramitação do procedimento especial de despejo e a injunção em matéria de arrendamento vieram trazer vantagens efetivas para arrendatários e senhorios, fazendo no seu dia-a-dia diversos despejos dada a natureza deste ato, como é que o colega garante o cumprimento da justiça a par com o respeito pela dignidade humana? Bom, eu vou responder então em duas partes. Quanto à primeira questão, a passagem do regime, da alteração do NRAL, do regime do BNA para o BAS, dentro da tónica do agente de execução, inicia-se com o despacho para entrada imediata no domicílio. Todavia, dentro das alterações previstas, o BAS, em meu entender, tem um papel mais ativo, menos burocrático, prevê a garantia de habitação para situações precárias e
cria mais confiança nos senhorios com a garantia, com a possível garantia no pagamento de rendas, depois ficando depois subrogado e, em caso de incumprimento, seguir uma execução fiscal. Bom, mas isto já não é a parte do agente de execução, embora todas estas possíveis alterações tornem o funcionamento ágil do mercado e que transmita mais confiança, sobretudo ao senhorio, para que ponha o seu imóvel no mercado de arrendamento. Para o agente de execução especificamente, que é a parte que interessa, como disse, o novo procedimento no âmbito do base inicia-se já com um despacho judicial para entrada imediata no domicílio, sem mais delongas. Começa-se logo diretamente pelo despejo, sem a fixação de avisos, prazos, etc. E destaco ainda, mantemos o recurso direto às autoridades policiais e a redução de 30 para 15 dias do prazo considerado para os bens abandonados, porque mesmo após efetuado o despejo, muitas vezes o senhorio, embora estivesse em posse, a realidade é que dentro do imóvel estava cheio de bens que foram abandonados, uma grande parte das vezes negligentemente, outras vezes, enfim, por situações de miséria, e tornava-se um encargo para o senhorio, porque embora estivesse em posse não podia fazer nada porque tinha a responsabilidade sobre aqueles bens. Houve a redução deste prazo, ao fim de 15 dias são considerados réis nulos, são bens abandonados, poderá deitar fora, vender, fazer o que deles quiser. De resto, mantém-se o título de desocupação de locado enquanto título executivo. Por fim, quanto à segunda questão, e para mim a mais importante, que é o cumprimento da justiça com o respeito pela dignidade humana. Eu e a grande parte dos colegas aqui presentes fazemos inúmeros despejos, pessoalmente faço há 17 anos, não fui dos primeiros, mas quase. E a minha principal preocupação, e quando digo minha, de todos os agentes de execução, é justamente o respeito pela dignidade humana da pessoa que é despejada. Tal situação tem mecanismos próprios previstos na lei. Um mais gravoso, um menos gravoso, neste caso o menos gravoso 861 número 6, quando se torna particularmente difícil a habitação, o realojamento, neste caso da pessoa que é despejada, a chamada das entidades assistenciais, que são as entidades que vão ter responsabilidade para que a pessoa não seja posta na rua à sua sorte e lhe seja prestada assistência e com a dignidade que tem. E uma situação mais grave, que é a decisão do agente de execução de suspender a execução quando verifica uma situação in extremis de perigo de vida que o despejo possa provocar. No entanto, todos os despejos marcam sobretudo os agentes de execução, têm uma carga psicológica muito grande, não há dois despejos iguais. São sempre difíceis, mas nunca se deixam de se fazer, nunca se deixa de cumprir a justiça. Por fim, para terminar, para antecipar questões a nível habitacional, há instrumentos que o solicitador pode dar a conhecer aos seus clientes, tais como para um prédio rústico, promover o geopredial, ou para um urbano, sugerir mecanismos de apoio à habitação. Nessa medida, que outras valências de trabalho diretamente relacionadas com a habitação, sobretudo para jovens solicitadores, considera destaque. Para nós jovens, isto é uma oportunidade. A isenção de IMT e de imposto de selo para os jovens até aos 35 anos, a garantia do Estado nos créditos à habitação, as alterações à porta 65 jovens são, sem dúvida, medidas que vêm facilitar o acesso à habitação. Quanto à eliminação da obrigação da apresentação de licença de utilização ou da sua dispensa nos contratos de transmissão, acredito que esta será uma oportunidade para os investidores reabilitarem imóveis que, tendo em conta a legislação anterior, não seria possível a sua transmissão. Uma desproteção para aqueles que compram a pronto pagamento e que desconhecem o imóvel que estão a adquirir, que não está licenciado, o que futuramente acarreterá despesas com o processo de licenciamento. Para aqueles que recorrem a crédito, continua a ser uma exigência por parte da instituição bancária, porque se protege a si e ao cidadão. No que respeita a licenciamentos, considero que não pode um comprovativo de pagamento servir de taxa
o comprovativo de pagamento da taxa servir de título em como o prédio se encontra licenciado, tendo de continuar a existir um documento específico emitido pela Câmara em como o imóvel está de acordo com o projeto apresentado, ao contrário do que tem vindo a ocorrer em vários municípios, através da emissão de ofícios. Houve claramente uma delegação dos poderes dos municípios para outros profissionais e o efeito pretendido parece-me a mim que não se tem vindo a verificar, porque não houve uma simplificação na tramitação dos processos. Quanto à plataforma geopredial, e já falámos hoje de incêndios, temos de cuidar dos prédios rústicos e esta é uma valência que se deve apenas e só aos solicitadores. Compilar numa única plataforma toda a informação e o registro, a caderneta relativa aos prédios, a sua localização e existência de servidões. Apenas pode aceder a esta plataforma os colegas que tenham obtido a aprovação no curso de geopredial. Importa ainda referir que a Ordem abriu recentemente cursos de técnica cadastro predial, que será, tenho certezas disso, uma valência para os solicitadores. E por que razão deve o cidadão contratar um solicitador? Porque o solicitador consegue verificar se o prédio se encontra registado, porque se este não estiver registado a seu favor, não pode avançar com o processo de licenciamento e nós podemos titular compras e vendas e doações. Podemos ainda efetuar a liquidação no nosso escritório, podemos efetuar a georreferenciação do prédio através da plataforma BUP e através do geopredial. Podemos constituir servidões, podemos dar entrada de processos de destaque, podemos efetuar o registro predial, podemos analisar o plano diretor municipal e podemos ainda efetuar a verificação de toda a documentação e, com isto, aconselhar o cliente da melhor forma. Com estes inúmeros serviços, e o cliente apenas tem de se deslocar à porta dos nossos escritórios. Obrigada, colegas. Obrigado. Bom dia, boas jornadas.